Meus amados irmãos, nós estamos estudando, aprendendo com a igreja primitiva, uma série de mensagens que já falamos sobre o poder, a esperança, a mensagem, a oração, tantas coisas bonitas, a direção do Espírito, que nós podemos aprender com a igreja primitiva. Uma igreja que tinha tão pouco, mas fazia tanto. Uma igreja que recebeu uma tarefa, uma missão tão grandiosa, e mesmo ela sendo tão pequena, tão incipiente, tão desprovida de tudo, não tinha templo, não tinha banco, não tinha caixa de som, não tinha carro, não tinha avião, não tinha ônibus para viajar, não tinha nada. Mas mesmo assim, tendo tão pouco, fizeram tanto. E a gente fica perguntando sempre como eles conseguiram. O que é que nós podemos aprender com aqueles irmãos valorosos, preciosos? E hoje eu quero destacar com você a coragem e a ousadia, da igreja primitiva. Mais uma vez nós vamos fazer um passeio no livro de Atos, tá? Essa não é uma mensagem expositiva, essa série não é uma série expositiva, é um estudo no livro de Atos, dos diversos temas que estamos aqui abordando. Então pegue a sua Bíblia, pegue a caneta, pegue o óculos, pegue o caderninho, vamos estudar a palavra de Deus. O livro de João, preste atenção nisso, volta um pouquinho a folha de Atos para João no capítulo 20, porque nós vamos ver que no verso 19, quando Jesus está ressuscitado, Jesus ressuscita no domingo, e na tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, preste atenção em João 20, 19, para ver como que os discípulos estavam reunidos. Eles estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Preste atenção nesse detalhe. Reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Medo. Meus irmãos, às vezes o medo nos aprisiona. Às vezes o medo nos paralisa. Às vezes o medo nos impede de caminhar. Às vezes o medo nos impede de prosseguir. Às vezes o medo nos impede de avançar. Às vezes o medo nos impede de empreender, de sonhar grandes coisas para Deus. O medo impõe para nós limites. O medo nos atrapalha, o medo nos aprisiona, o medo ele nos congela. Muitas vezes nós ficamos congelados, estacionados, parados, freio de mão puxado, morrendo de vontade de falar de Jesus para o meu vizinho, eu tenho medo. Morrendo de vontade de dar um testemunho para alguém, mas eu tenho medo. Morrendo de vontade de fazer uma campanha missionária, mas eu tenho medo. Vontade de ir numa viagem missionária, mas eu tenho medo. Quantas vezes o medo nos aprisiona. Há muitos de nós, crentes em Jesus, prisioneiros do medo. E os discípulos estavam assim, trancados de tarde, domingo à tarde. Trancados, portas trancadas por medo dos judeus. Medo, que coisa terrível. Aquele medo fez que ele saísse de Jerusalém, fosse para o Jardim das Oliveiras, ficasse lá mais quietinho, mais escondidinho. Jesus diz, não, volta para lá. A gente já viu isso em Atos 1, volta para lá. Porque vocês vão receber o poder, e o poder do Espírito Santo vai dar a vocês uma coragem, uma ousadia. Quando o Espírito Santo é derramado na igreja, aquele medo se dissipa, aquele medo vai embora. A gente não encontra no livro de Atos, a gente não vê mais aquela igreja trancafiada domingo à tarde com as portas fechadas, de jeito nenhum. O que a gente vê é uma igreja completamente diferente. Quando aquela igreja é revestida do poder do Espírito Santo, ela se torna uma igreja corajosa, ousada, coragem e ousadia. Coragem para pregar, para ir além, para fazer mais, para exortar, para quebrantar corações, para transformar o mundo, para transformar realidades, para pregar o evangelho. Coragem e ousadia. O que a gente vê na igreja de Atos não tem nada a ver com aquela igreja de João 20, 19, que estava trancafiada. Não, a gente vê uma igreja de portas abertas, uma igreja de mente aberta, uma igreja de coração aberta, uma igreja de olhos abertos,
olhos para o mundo carente de Jesus. Hoje em dia, vamos ser sinceros aqui, muitas vezes nós também nos deixamos dominar pelo medo. Sabe por quê? O irmão Cláudio Márcio sempre diz assim, não fazer é mais fácil do que fazer. Eu gosto dessa frase e é verdade. Não fazer é muito fácil, basta não fazer. Para não fazer, o que é preciso para não fazer? É só não fazer. Agora, fazer dá trabalho, fazer te expõe, fazer a gente corre risco, fazer a gente corre perigo, a gente tem prejuízo muitas vezes. E aí quando a gente começa a fazer esses cálculos e essas contas todas, às vezes é mais fácil não fazer. Só que a ousadia de quem é cheio do poder do Espírito Santo, a coragem de quem é cheio do Espírito Santo nos impulsiona a fazer. Não fazer adoidadamente de acordo com a minha cabeça, não. Fazer de acordo com a direção do Espírito, foi o que a gente viu no domingo. Fazer de acordo com a direção do Espírito, mas fazer com coragem e com ousadia. Olha o capítulo 2 de Atos, assim que o Espírito foi derramado, nos versos 1 a 13, a gente viu isso já, o Espírito é derramado na igreja, Atos 2, e aí no verso 14, Pedro agora não era aquele que negou, não era aquele que estava trancafiado, não era aquele que estava escondido, é um outro Pedro, é um Pedro corajoso, é um Pedro ousado. Verso 14 diz assim, pondo-se em pé, olha a ousadia, olha a coragem, ele se destacou, ele se levantou ali no meio daquela gente, pondo-se em pé, tomou a palavra e disse, olha meus irmãos, quem estava trancafiado antes, porta trancada com medo, agora ele se põe de pé, ele toma a frente, ele toma a palavra com coragem, com ousadia e começa a pregar. E a pregação de Pedro poderia ter sido assim, senhores judeus, vocês são gente muito boa, mas cometeram assim um pequeno deslize. Jesus, vocês não foram muito legais com Jesus. Só que não foi assim não, meus irmãos. A mensagem de Pedro foi no ponto, corajosa, ousada, impetuosa. Varões judeus, vocês mataram o autor da vida. Leia depois aqui o discurso de Pedro, a pregação de Pedro. Que coragem, que ousadia, que confronto. E aí, logo abaixo, no verso, por exemplo, no verso 23, ele diz, vós matastes o autor da vida. Vós o matastes. No verso 36 diz, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha que eles enfrentavam a teologia judaica de que Senhor era o nome de Deus do Antigo Testamento. E chamar Jesus de Senhor aqui era colocar o pescoço na guilhotina. Só que ele não está preocupado com nada disso, ele não está preocupado com guilhotina nem com pescoço, ele está preocupado de pregar a Jesus. E aquela pregação de Pedro é tão ousada, ela é tão corajosa, ela é tão impactante, que no verso 37, eles chegaram compungidos em seus corações e perguntaram, que faremos? Que faremos? Aí Pedro corajosamente diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Veja, irmãos, a coragem, a ousadia. Capítulo 3, vamos para frente. Capítulo 3, a gente já analisou esse texto por alguns aspectos, vamos olhar por outro prisma hoje. A cura do aleijado. Pedro e João vão lá na hora da oração, e o aleijado espera uma esmola, e aí Pedro e João dizem, olha para nós, começa aqui a ousadia. Olha para nós. Não é arrogância não, não é arrogância, mas é coragem e ousadia de quem quer se colocar como vitrine, como exposto, como quem quer levar pedrada, disposto a levar pedrada pelo nome de Jesus. Olha para mim, olha a minha vida, olha para nós. E aí ele cura aquele aleijado, e o aleijado começa a andar e saltar, e gera uma grande repercussão em tudo aquilo. Os chefes ali dos sacerdotes, dos judeus, ficam todos alvoroçados. E no capítulo 4, olha agora no capítulo 4.
Após essa cura maravilhosa, Pedro prega com coragem, com ousadia. No verso 4, capítulo 4, verso 1. Enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Chegou a autoridade, chegou a polícia. Muito incomodados. Eles estavam incomodados. Por que eles estavam incomodados? Porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Saduceu não acreditava em ressurreição. Então, eles os prenderam. Prenderam quem? Pedro e João. Levou a guarda, a polícia, levou Pedro e João para a cadeia. Os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5 mil homens. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás e Caifás, João, Alexandre, todos os parentes do sumo sacerdote, todas as autoridades vieram para arguir, para intimidar, para constranger, para condenar, está percebendo? Para ameaçar. E colocando, verso 7, colocando-os, Pedro e João, diante de si, perguntaram-lhe, com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, autoridades do povo e vós, líderes religiosos, olha a coragem, olha a ousadia. Se hoje somos questionados acerca de um benefício feito a um homem doente, e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vocês crucificaram. Olha aí, aquele a quem crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Sim, foi por meio deste homem, Jesus, deste nome, que este homem está aqui em boa saúde diante de vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, pois também nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Olha o verso 13. E eles, observando a coragem de Pedro e de João, e observando que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Prestem atenção aqui, irmãos. Diante da ameaça, eles demonstram ousadia. E aí continua, eles continuam pregando e etc. E aí no verso 17, eles ameaçam de novo, mas para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los. Olha, ameaça. Aí no verso 18, eles chamam e dizem expressamente que não fale de Jesus. Se falar de Jesus, vai para a cadeia, vai morrer, vai acontecer, vai ser perseguido. Não fala de Jesus, não toque nesse nome. Vocês entenderam? Não fale nesse nome. Aí no verso 19, mas Pedro, respondendo, Pedro e João disseram, julgai se isso é justo diante de Deus, dar ouvidos a vós e não a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E eles os ameaçaram ainda muito mais. Irmãos, quanto mais ameaçava, quanto mais intimidava, quanto mais constrangia, quanto mais perseguia, parece que mais coragem o Espírito enchia Pedro e João e aqueles irmãos todos de ainda maior coragem. No verso 29, ainda no capítulo 4, depois que eles são livres porque eles tinham medo do povo e soltam Pedro e João. E aí eles oram, nós já vimos essa oração, e no verso 29, na oração ele diz assim, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com maior coragem e ousadia. Eles eram corajosos. Deus não vai usar homens e mulheres covardes. Deus não vai usar uma igreja acovardada. Deus quer usar uma igreja corajosa, uma igreja ousada. Igreja ousada, corajosa. Vamos fazer uma campanha missionária? Vamos. Qual é o alvo? Aí já bate aquele medo. E se a gente não alcançar o alvo? Aí sempre vem um mais ousado e diz assim, 50 mil.
50 mil? Como que nós vamos alcançar 50 mil? Não sei, mas Deus vai dar. Deus vai dar coragem, ousadia. Aí o outro diz assim, vamos fazer um leilão missionário. Leilão missionário? Será que vai dar certo isso? Aí o medo diz assim, não faça não, não faça não. Não faça, não vai dar certo, vai dar errado. Mas aí a coragem, a ousadia diz assim, faça, vai em frente, e nós fazemos. Aí o outro diz assim, vamos fazer uma viagem missionária, vamos alugar um ônibus, vamos botar essa moçada toda dentro do ônibus, vamos moçada até 100 anos de idade, e vamos num campo missionário. Aí o outro diz, mas e se acontecer um acidente? E se alguém assaltar? E se furar o pneu? Sempre tem um medroso que quer botar dificuldade no meio do negócio. Mas aí o corajoso vai dizer, não, Deus é por nós. Deus é por nós. Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso refúgio. Ele vai à nossa frente. Coragem, coragem! Vamos pregar este evangelho com coragem. Essa história aqui não acabou ainda não, porque depois disso, Pedro e João foram levados de novo perante o Sinédrio. Não mais por causa do coxo, o coxo já ficou para trás. A questão era a ressurreição que eles pregavam. A questão era que eles pregavam uma tal de ressurreição em Jesus. E aí, meus irmãos, essa história da ressurreição incomodava tanto, mas tanto, que a gente vê aqui no verso 17 do capítulo 5, olha aí. Então o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, o grupo dos saduceus, se levantaram e, tomados por inveja, prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão pública. Prenderam os apóstolos. Às vezes a gente tem medo de ser preso, por falar a verdade. Ser preso porque fez bobagem, não. Ser preso porque fez bobagem, não vai botar a conta para Deus, não. É bobagem nossa. Agora, ser preso por causa do evangelho, por pregar a verdade, por falar do nome de Jesus, prenderam os apóstolos. Mas um anjo veio de noite, olha aí o verso 19. Um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere, tirando-os para fora, disse, ide, apresentai-vos no templo. Olha que coisa interessante. Eles estavam presos. O anjo vem e solta, liberta. Quando eles são livres, eles, em vez de fugir, ó, já que nós estamos livres, já apanhamos, já fomos presos, já fomos ameaçados, a gente já viu que esses caras não estão para brincadeira, vamos dar no pé, vamos embora daqui, vamos fugir, vamos parar de pregar. Foi isso que eles fizeram? Não. Eles saíram e eles foram para onde? Verso 21. Depois que ouviram isso, eles entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar, publicamente. Acabaram de ser soltos, em vez de fugir. Não, a igreja corajosa não foge, a igreja ousada não foge, ela prega em qualquer circunstância. Eles foram para o templo, no meio do pátio, no meio de todo mundo, pregar com ousadia, com ousadia, com ousadia. Verso 27, e depois de trazê-los, aí depois foram lá, viu que ele trouxeram de novo, para arrochar outra vez. Arrocha de novo, aperta de novo. Depois de trazê-los, os apresentaram ao Sinédrio, o sumo sacerdote interrogou, dizendo, escuta aí, não vos ordenamos expressamente que não ensinasse nesse nome, mas vós encheste Jerusalém desse vosso ensino, e quereis lançar sobre nós o sangue desse tal Jesus aí. Verso 29, olha a resposta corajosa e ousada de Pedro. Ousadia do Espírito. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nosso Pai ressuscitou Jesus a quem mataste. Olha, meus irmãos, que ousadia. Que ousadia do querido apóstolo Pedro. O grande Pedro. Verso 33 diz que os oponentes se enfureceram ainda mais e queriam matá-los. Aí Gamaliel entra na história, deixa disso e tal. E aí no verso, a partir do verso 40, eles então eles foram chicoteados. Olha aqui no verso 40, eles foram chicoteados. E aí disseram, não fala mais nesse nome, soltaram. Deram a surra neles e depois soltaram. 41. Eles se retiraram de diante do Sinédrio alegres. O cara acabou de levar uma surra. E alegre, chicotada e alegre. Por quê? Porque estavam sofrendo pelo nome de Jesus. Eles estavam alegres, meus irmãos.
Ninguém murmurava, ninguém reclamava, eles estavam contentes, eles estavam a 1000 por hora, porque eles estavam sendo corajosos e ousados para espalhar o evangelho. Quanto mais eles apanhavam, quanto mais eles eram presos, mais aquela mensagem se espalhava. No capítulo 6, a gente vê o martírio de Estevão. Estevão sendo apedrejado, não negou, não recuou, não ficou com medo, não amarelou. Estevão ali, ó, firme, convicto, corajoso, ousado. Depois, a gente vê a igreja por meio de Paulo, a conversão de Paulo, a partir do capítulo 9, a gente vê a conversão de Paulo. E quantas vezes Paulo foi, eu anotei aqui várias vezes, por exemplo, lá no Antioquia da Psídia, lá no capítulo 13, versos 45 e 46, oposição dos judeus. Ainda no 13, 50 a 52, as mulheres incitadas pelos judeus também perseguindo. Lá em Icônio, capítulo 14, versos 2 e 3, o povo queria apedrejar. Também em Listra e Derbe, 14, 4 e 7. No 14, 19 e 20, aí Paulo foi apedrejado mesmo. Mas não recuou, não desanimou, não perdeu a coragem. Em Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Psídia, Paulo e Barnabé sempre exortando os irmãos a perseverar corajosos. Atos 16, Paulo e Silas na prisão em Filipos foram espancados, presos, e estavam lá corajosos, pregando com coragem, com ousadia, pregando para o carcereiro, batizando o carcereiro que havia prendido. Em Tessalônica, no capítulo 17, perseguidos, mas corajosos. Em Corinto, capítulo 18, perseguido, mas corajoso. Depois Paulo vai levado perante o tribunal, corajoso. Em Éfeso, os irmãos diziam assim: Paulo, não volte para Jerusalém. Paulo, eu vou voltar, tem coragem, eu vou voltar. E voltou, porque o Espírito mandou voltar. Aí ele foi perante Félix, perante o rei Agripa, perante o governador Festo, perante Berenice, esposa do rei Agripa, capítulo 25 e 26, e ele sempre demonstrando coragem. Depois ele volta para Roma naquela viagem terrível, naufrágio. E quando foi que ele teve medo? Nunca, coragem. Depois ele fica em Roma preso, capítulo 28, na sua própria casa. E qual era a atitude dele? Coragem. Ousadia. Meu irmão, olha para mim aqui. Eu preciso terminar. Olha para mim aqui. Nós precisamos ser aquele tipo de crente. Corajoso. Ousado. Deixa de covardia. Deixa de medo de tudo. Nós precisamos ser aquele crente que obedece à direção de Deus. Eu não estou falando para você ser inconsequente. Eu não estou falando para você ser imprudente. Eu não estou falando para você ser louco, não é isso. Mas corajoso para obedecer à voz de Deus e à direção do Senhor. Obedeça. Deus mandou? Obedeça. Deus mandou largar aqui? Larga. Deus mandou mudar? Muda. Deus mandou viajar? Viaja. Deus mandou falar? Fale. Deus mandou pregar? Pregue. Deixa de timidez. Deixa de vergonha. Deixa de medo à toa. Nós precisamos ser ousados e corajosos. Como foi que aquela igreja que tinha tão pouco conseguiu fazer tanto? E nós, que temos tanto, às vezes fazemos tão pouco, porque eles eram crentes, corajosos e ousados. Que Deus nos faça como eles, homens e mulheres de Deus, cheios de Deus, ousados e corajosos, para levar adiante a mensagem, para expandir o reino, para pregar a palavra, para fazer a obra missionária, para investir em missões, para doar a vida para missões, para o crescimento do reino, para que a nossa igreja, mas é tão pequena, mas é uma igreja assim do interior. Eu sei que é, eu sei. Só que é uma igreja cheia de coragem, cheia de ousadia que o Espírito de Deus nos dá. E na coragem e na ousadia do Espírito Santo, nós vamos avançar e nós vamos conquistar a pátria para Cristo e nós vamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Então, meu irmão, olha aqui dentro do meu olho aqui. Seja forte, corajoso e ousado e vamos avançar
para a glória de Deus. Um abraço, Deus nos abençoe em nome de Jesus.